Olá, eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é mais importante? A tua intenção ou a tua ação? O que a gente faz ou o que a gente quis fazer? Vamos pegar um exemplo para cada lado. A pessoa chega assim, o chefe, e pergunta para o empregado dele: você fez o relatório que eu te mandei fazer? Ele fala: não, eu queria fazer muito, mas não deu. Eu tive outras obrigações, eu quis muito, mas sinto muito, não deu. Nesse caso, o chefe vai falar: olha, você tem que fazer o que eu te mando fazer. Teu trabalho é esse, você tem que fazer. A tua intenção, nesse caso, foi muito boa, porém teus atos não estão corretos. E se fosse ao contrário, vamos pegar um outro exemplo em outro lugar, que a pessoa chega e pergunta assim para outra: vem cá, você levou um presente para o aniversário do Joãozinho? Ele fala: levei. Então o Joãozinho recebe o presente dele, ele olha todo mal embrulhado, todo mal preparado o presente, e o Joãozinho não ficou tão contente assim com o presente. Aí o amigo fala: por que você deu um presente para ele assim, tão mal embrulhado? Fala: não, mas não importa o presente, eu peguei o ato, comprei e dei o presente para ele. Que importa o que eu pensei, que eu estava com muita vontade de dar o presente ou não? Ou seja, a gente percebe que nenhum dos dois sozinhos é suficiente. As ações sozinhas não são suficientes e tampouco a intenção sozinha é suficiente. E a própria lei de todos os países do mundo leva em conta a intenção da pessoa. Se alguém comete um assassinato sem querer, ele vai ser enquadrado em outro crime que quem mata uma pessoa com intenção. O que a pessoa pensa na hora que ela faz alguma coisa, com certeza muda o ato que ela fez, a importância do ato que ela fez, por mais que o resultado tenha sido o mesmo. Dentro da Torá, a gente é pedido para fazer tanto o ato correto quanto o pensamento correto. O pensamento correto da Torá se chama intenção, kavaná. Como assim? Vamos dizer que a pessoa coloca o tefilim dela todos os dias. Tá? Todos os dias coloca o tefilim dela. Enquanto isso, pensa em uma coisa que não tem nada a ver com outra coisa, nem sabe porque ela põe o tefilim e coloca o tefilim. O ato dela está correto. Muito legal. Porém, o pensamento dela não está correto. Outra pessoa tinha muita vontade de colocar o tefilim. Olha, eu sou a favor de colocar o tefilim, acho legal colocar o tefilim. Mas ela nunca coloca o tefilim. Então, como se fosse uma outra palestra que a gente tem aqui no nosso site de vídeos, que judeus de coração. Então, o que a Torá vai pedir para a gente é uma combinação dos dois. A gente vai ter que fazer os atos corretos com pensamentos corretos. A nossa geração tem muitas pessoas que já crescem dentro de famílias que já cumprem a Torá e Mitzvot, que cumprem os mandamentos divinos, mas ainda falta o sentimento. Ela vai ter que desenvolver o sentimento dela. Muitos judeus que nascem em famílias que têm muito amor ao judaísmo, faltam os atos corretos. Cada pessoa vai ter que trabalhar para os atos delas e o pensamento dela serem corretos na direção correta. É mais fácil mudar os atos do que mudar o pensamento, mudar o sentimento em relação ao que você faz. Então, a gente não pode ser um robô que faz tudo sem pensar, mas a gente também não pode ser frio. A gente não pode ser um robô, fazer tudo sem pensar. E também a gente não pode simplesmente ter no coração o nosso amor e não expressar o que a gente queria fazer. Tem um livro chamado Deveres do Coração, que ele traz como uma pessoa pode trazer para o sentimento as coisas que ela já faz como ação. Por exemplo, uma pessoa que já cumpre um trabalho, uma obrigação que ela tem, como ela pode fazer para conseguir gostar do que ela está fazendo? Vamos dizer que a gente acha correto fazer caridade. Todo mundo acha correto fazer trabalho voluntário no hospital, em creche. Mas quantas pessoas realmente fazem? De todas essas que acham certo, desse grupo de pessoas que acham certo fazer, quantos por cento dessas pessoas realmente fazem a caridade prática? Por que não? Por que as pessoas já não fazem? Porque da cabeça, que é quando você acha certo uma coisa a fazer, como a gente falou na outra aula, até o coração, que você realmente vai gostar do que você está fazendo, vai levar um caminho muito longo você tem que desenvolver para aprender a fazer o que você gosta. Então, nesse livro Deveres do Coração, ele traz que uma das maneiras é a pessoa estudar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez o mesmo assunto para tornar consciente o que ela está fazendo. E para a gente ter consciência de alguma coisa nesse mundo, a gente precisa de 3 etapas, de 3 fatores. Número 1, 3 ferramentas a gente tem para conseguir tornar alguma ação nossa consciente. Número 1, são os nossos sentidos. Nossa visão, nossa audição, se torna consciência do que está acontecendo.
Número 2, nosso intelecto. Com o intelecto, a gente vai conseguir perceber o que a gente está vendo. Você pode botar uma mosca nesse quarto durante 20 anos, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo nesse quarto. Ela consegue perceber uma realidade dela, que os instintos, que os sentidos dela dão para ela. Onde está a comida, onde estão os perigos. Mas perceber o que é, que é uma sala de aula, ela não tem intelecto para isso. Então o intelecto é a segunda força que a gente vai usar para perceber uma realidade. Então, de acordo com o nível intelectual de uma pessoa, é quanto que ela vai conseguir entender perceber essa realidade. E o terceiro é uma tradição, que é passado por uma fonte confiável. Uma tradição original de uma fonte confiável. Por exemplo, você quer aprender medicina, você vai estudar com médicos que já estudaram medicina, com pesquisadores, uma universidade de medicina. Você não vai aprender medicina com um caseiro do sítio que você tem. Você pode aprender alguns truques para curar, assim, um machucado, uma pomada, mas você não vai aprender medicina. Para aprender medicina, você tem que ir no original. Ensina a medicina original. A mesma coisa, na hora que a gente vai querer perceber a existência divina. A gente vai ter que procurar quem tem uma tradição também, desde qual é a origem do monoteísmo, qual é o original. Bom, o meu objetivo não é falar dessas 3 etapas, é só para perceber, para a gente falar sobre a percepção da nossa realidade. Para a gente perceber uma realidade, a gente acha, vamos seguir o nosso exemplo de fazer caridade. Número 1, a gente tem que ter consciência, perceber com nossos próprios sentidos o efeito que a caridade causa nas pessoas. Olha só, você ajuda uma pessoa que precisava, uma creche, um orfanato, um hospital, você está ajudando pessoas que necessitam, você está percebendo isso. Número 2, intelectualmente. É uma coisa correta intelectualmente a você fazer. Você vai usar o seu intelecto para perceber que é necessário que a humanidade faça caridade. E terceiro, uma tradição. Você tem pessoas que vão te ensinar como fazer da maneira correta, para não envergonhar a pessoa que recebe, para a pessoa não fazer besteira, tipo, não acabar prejudicando quem ele quer ajudar. Então, essas 3 etapas é muito importante para tudo que a gente quer levar da cabeça para o coração. Perceber a nossa realidade que a gente está vivendo. Então, eu desejo para vocês um Shabbat Shalom e com essas ferramentas a gente possa continuar crescendo e se aprimorando em Torá e Mitzvot. Obrigado.